Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Elton, vim falar sobre o meu artigo. Como título, meu artigo escolhido é O Dado na Docência em Matemática e Foucault, uma constituição docente entre Durkheim e ética. Os autores é Grácida Real Chi e Samuel Edmundo Lopes Belo. Bom, esse artigo é um recorte de uma pesquisa que aborda a ética e a diferença na invenção de uma docência em matemática em minha vida, por meio da reescrita de si, em uma perspectiva pós-estruturalista. Eles utilizam os conceitos de moral e ética e jogos da verdade em Foucault para desestabilizar prescrições de verdades oriundas que ditam como deve ser um docente em matemática. Os autores eles realizam uma experimentação de pensamento com o material da pesquisa caracterizado por uma criação textual própria chamada de Vidal de Pendurella, onde são narrativas de uma docente chamada Pendurella, né, que carregavam penduricários do tipo que a gente tem muito nas salas de aula, a aula é minha, eu não posso parar para falar com ninguém porque eu tenho que terminar o conteúdo, eu trabalho com a realidade dos meus alunos, então ela acredita que a forma que conduzir a aula e o modo que ela é uma docente ideal, vamos dizer, né? Mas eles querem mostrar para ela que talvez isso sejam questões de discursos que ela ouve, as morais e as verdades que transmitam no espaço da universidade e na escola. Então, os autores trazem uma discussão em relação a essas questões éticas da conduta docente e citam os professores que mergulham e afogam-se em suas prescrições, que acabam por conduzir suas ações pedagógicas dentro e fora do espaço escolar, ou seja, os professores se limitam muito e ficam muito aprisionados àquilo que o coletivo acabam dizendo, né? As regras e as condutas que devem ser feitas. Ela traz os clichês, né, dentro desse artigo, que são os penduricários de Pendurella, né, que ela toma como verdade os modelos de condutas que os professores de uma docência dada devem ser, né, como eles devem se portar, né, os modelos de condutas que devem ter, deixando de se olhar singularmente, né? Acabam também por conduzir moralmente a ação pedagógica de professor, constituindo-se entre uma lógica dual entre o mal e o bom professor, né? Então, esses penduricários, eles acabam definindo se é o bom ou é o mal, né? E o objetivo do artigo é discutir, né, esses penduricários, esses clichês, no ponto de vista desses docentes matemáticos, né, e colocam como algo que já é dado dentro da educação. E aí vem um conceito da moral, da ética e de jogo de verdade em Foucault para desestabilizar essas prescrições de verdades oriundas, né? E mostrar que isso tudo é efeito de discursos pedagógicos. É a docência pensada pela vida discursiva, né, embasada na linguagem, e também necessário acabado por sua vez, sendo produzida e fabricada no coletivo. Então, muitas vezes a gente olha muito para o coletivo, determinando o que é, o que não é, o bom ou o mal, né, e acaba olhando, esquecendo da nossa singularidade, que somos professores, né. E essa ética em questão, ela acaba permeando a nossa docência. Dentro da perspectiva da moral e da ética sobre Foucault, sobre a perspectiva de Foucault, Foucault ele traz dois níveis de moral, né? Ele traz o do código moral e da moralidade de comportamentos. O do código moral são aqueles valores de regras propostos aos indivíduos, né? Que acontecem dentro da família, da igreja, da instituição, né? Da escola, né? Já a moralidade de comportamento é o comportamento real de cada indivíduo em relação a esses princípios de conduta, né? Ou se submeterem ou não a esses princípios, obedecendo ou resistindo ou não essas prescrições, respeitando ou negligenciando essas regras e esses valores, né? Em meio a essas prescrições mais discursivas, as atuais e suas possibilidades virtuais, que ocupam a ciência dada, pensando no estudo de Foucault sobre ética, há espaço para uma movimentação de pensamento capaz de, partindo dos raros rastros das representações, ou seja, utilizando dos meus dados, criar descontinuidades, romper esses sentidos, dissolver pontos fixos, quebrar essas formas. Né? Então, essa é a questão. Deslocar o entendimento da noção de ética na leitura de Foucault para o modo pelo qual o indivíduo passa a se constituir como sujeito moral, como sujeito de suas próprias ações, é uma maneira de ver como ele pode esculpir-se como obra de arte, mesmo possuindo itens prescritivos de constituir um código moral. Então, mesmo carregando isso,
tem como a gente olhar para a nossa singularidade, né? A ética, como essa maneira pela qual se dá a autoconstituição de condutas, é pensar na possibilidade de uma vida singular, de uma estética de existência, como uma maneira de viver cujo valor moral não está em conformidade a um código de comportamentos, nenhum trabalho de purificação, mas depende de certas formas ou melhor, certos princípios formais gerais no uso dos prazeres, nas distribuições. Pensar sobre a ética enquanto produção de singularidade na docência matemática é também pensar sobre a ideia do ser e de sua fixação. É pensar na impossibilidade de aprisionar formas sujeitos, na impossibilidade de fixar qualquer docência dada, né? E aí, entendendo essa questão de moral e ética em Foucault, os autores trazem as narrativas de Pendurella, e aí esses penduricários ali aparecem muito nos seus discursos, né? Mostrando como essa ética de modo de ser está fixada nesses discursos. Então, ela traz alguns penduricários, né? Como que os alunos, ela tem que trabalhar no ritmo de cada aluno, trabalhar com suas realidades, atuar continuamente, aprender novas metodologias. Dentro da escola tem que trazer a matemática da rua para dentro da aula, né? Nesse mesmo tempo, ela tem que valorizar e destacar a escrita e o rigor matemático, também tem que proporcionar um ambiente agradável e democrático, tem que trazer jogos, atividades lúdicas, tudo aquilo que a gente ouve, né? Transformar a sociedade, o professor aqui que faz o aluno crítico, né? Autônomo, o cidadão. Então, assim, a gente vê o tanto de penduricário que traz, né? E acaba fazendo com que Pendurella, né? Que relata, ela já não anda mais, ela vai se arrastando, né? E esses penduricários são modelos de representação do bom ou do mau professor, né? As questões cotidianas do próprio docente e da docência já estão impregnadas ali, né? Então, esses valores que são produzidos, essa ética, muitas vezes a gente tem que olhar para fora também e ver o que a gente quer, né? Essas são as verdades pedagógicas, são tomadas como únicas e universais e acabam por si mesmo um caráter imperativo, né, de ordem moral, que torna por sua vez prescritivas, fazendo com que comece a fazer parte dessa forma do sujeito, né. E a escola está cheia dessa moralidade, né, moderna, né. E aí ele traz um inserto, a narrativa, quando ela se sente satisfeita, né, a Pendurella, que é essa professora, se sente satisfeita, ela se sente feliz quando ela consegue trazer contextualização para dentro da escola, né? Ele traz aqui um exemplo de quando ela ensinou função afim, que ela trouxe algumas coisas que os alunos foram atrás, ajudam dentro do problema que ela traz. Os alunos vão ajudar os seus pais, né? E aí ela relata que ela se sente com uma missão cumprida, né? E aí Belo ele contextualiza que ele fala assim que pode ser entendido um dever que gera uma obrigação de uma determinada conduta, ou seja, essa alegria dela, essa deixá-la feliz, ela também está impregnada dentro de uma normativa, né? Onde ela está satisfeita, né, por cumprir a sua missão, né, de um modo de dever ensinar de determinado modo, né. Mas não é isso, né. Pensando com a ética, nós podemos dizer que ela pode se afastar de uma conduta baseada no bem ou no mal. Ela não precisa ficar se julgando, né, uma conduta como resposta consoante a uma moral. Mas passar a pensar em relação consigo e com o outro, né. Também a sua singularidade como docente, né. Será que ela também está se sentindo bem, né? Será que ela também está fazendo bem, né? Essa autoafirmação ética de uma forma sujeito encontra-se no espaço onde acontece essa relação entre pensamento e ação, no qual há abertura para uma movimentação de ordem prática que objetiva um exercício de liberdade. Então, a gente também tem que ser liberto, né? Depois de munir-se das prescrições morais, o sujeito tomaria para si as suas regras de conduta resultante desse jogo de verdade que modularia seu modo de pensar e agir de maneira singular, né? E aí, não se trata de abandonar esses códigos e suas verdades, nem de renunciar ou desconsiderar prescrições morais que constituem muitas condutas presentes na docência. Entretanto, munir-se dela, tomando-as como referenciais para que se tornem possíveis reinvenções dos modos de pensar e de agir baseado naquilo que está prescrito. Trata-se assim, de considerar determinados elementos de uma maneira a partir da qual haja a possibilidade de definir seu grau de conformidade ou de discordância em relação a determinado código, né? E pensar na ética como princípio de uma ação, uma conduta que se movimenta entre as relações estabelecidas com a verdade, é pensar a docência como algo que não pode ser fixado, entretanto, como algo que possui potencial para movimentar-se e conduzir-se. Então é isso, o artigo ele traz, ele desvela essas questões, né, esses penduricários que existem, mostrando que esses penduricários acabam virando ética dentro da profissão, dentro da escola, e não é isso, né? Dentro dessa ética, dentro dessas regras, a gente também tem que estar bem, a gente também tem que estar feliz, né? Isso também é ética. E é isso, obrigado e até mais, pessoal.